A amiga da vizinha da minha cunhada teve um trabalho de parto que durou 4 dias e falou que não tinha problema. Eu tenho uma amiga que começou a ter contração e não deu tempo de chegar no hospital, nasceu no caminho. Bom, pessoal, esse assunto do trabalho de parto é uma dúvida das mais comuns que nós recebemos todos os dias no consultório. E eu vou explicar então nesse vídeo como a mulher percebe estar em trabalho de parto, quando ele começa e qual é o momento de ela ir para o hospital. É importante primeiro esclarecer que o trabalho de parto tem fases e é difícil a gente conseguir identificar exatamente quando ele começou. Por quê? No final, nas últimas semanas, a mulher já começa a ter as contrações de treinamento mais frequentes. E o que é a contração? Como a mulher percebe a contração? Ela sente a barriga ficar dura, na maioria das vezes. A maioria das mulheres vai ter essa percepção de que em determinado momento a barriga se enrijece e junto com isso ela pode sentir uma sensação de dor, de pressão irradiada em direção à pelve. Algumas sentem como uma dor lombar baixa, de forma cíclica, que vem e passa e junto com isso acontece a percepção da barriga endurecendo. Isso é normal, então, esperado que vá acontecendo nas últimas semanas de gestação, contrações ainda espaçadas, ela tem uma, tem outra, passa um tempo sem ter, às vezes tem algumas, e em determinado momento elas passam a ser mais frequentes e vão engrenar, a partir daí não vão deixar mais de acontecer, que é o que caracteriza o trabalho de parto. Então, existe o chamado pródromo do trabalho de parto, que é uma fase em que essas contrações já vêm. É uma ameaça, a gente fala que é um vai e não vai, assim, parece que ela vai entrar, as contrações vêm com mais frequência, mas voltam para trás um pouco, a espaçar. Isso pode durar vários dias e é por isso que muitas mulheres falam que ficou dias em trabalho de parto, quando na verdade ela não estava em trabalho de parto propriamente dito. Porque as verdades muitas vezes são relativas, às vezes são verdade e às vezes não são. E o que caracteriza então que a mulher de fato entrou em trabalho de parto? É a frequência das contrações. Isso pode variar bastante entre as mulheres, mas o que a gente diz é que, de modo geral, quando ela passar a conseguir contar mais ou menos umas 2 a 3 contrações num período de 10 minutos, ou seja, que vai corresponder a mais ou menos uma contração a cada 5, ela deve estar entrando na fase chamada mesmo de trabalho de parto. E a primeira fase, então, do trabalho de parto é chamada de fase latente. As contrações já acontecem, não cessam mais, elas não deixam de vir, mas o intervalo entre elas ainda tende a ser um pouco irregular e o mais importante dessa fase é que é um processo lento que pode demorar várias horas, especialmente na mulher no primeiro parto normal. Os primeiros centímetros de dilatação demoram bastante para acontecer, e isso é a chamada fase latente, ou seja, ela vai tendo várias contrações no período de longas horas para avançar os primeiros passos de dilatação. Até que em determinado momento, então, ela vai passar a entrar na chamada fase ativa. Como a gente reconhece isso? Tecnicamente, basicamente pela dilatação. Quando ela tiver ali algo entre 4, 5, 6 centímetros de dilatação, para a maioria das mulheres é quando está começando a fase ativa, mas ela também é caracterizada por contrações já mais fortes, intensas e com intervalos mais curtos. Então a chamada fase ativa é o que a gente chama do trabalho de parto propriamente dito, que a fase latente pode durar bastante tempo. Inclusive é quando se recomenda que a mulher vá ao hospital, ou seja, pela percepção dela da frequência das contrações maiores, mais intensas, mais ou menos a cada 5 minutos, se isso estiver acontecendo, geralmente é o momento que a gente orienta ela a se deslocar para o hospital. É muito importante dizer, pessoal, que a internação precoce, ou seja, a mulher que não sabe disso, que começa a ter algumas contrações ainda espaçadas e fica assustada, acha que vai nascer, que está perto e vai para o hospital, a internação precoce, ou seja, a mulher que interna lá com 1 centímetro, com 2 centímetros, isso comprovadamente aumenta a taxa de cesárea, porque vai causar um desgaste desnecessário, a mulher vai ficar lá muito tempo. Então quando isso acontece, a mulher chegou ao hospital e está com pouquinha dilatação, pouca contração, o correto de fato é ela voltar para casa. Mas a maioria das mulheres bem orientadas, sabendo de todo esse processo, vai chegar no hospital na hora certa, quando estiver na fase ativa, pelo menos ali com seus 3, 4, 5 centímetros de dilatação, e dali para frente é que o trabalho de parto começa mesmo.
Lembrando que isso pode variar bastante, tem mulheres que tendem a ter uma evolução mais rápida, algumas outras mais lentas. Na fase ativa, na média, mas isso varia bastante, a mulher vai dilatar aproximadamente 1 centímetro por hora, ou seja, ali dos 4, 5 até os 10 centímetros, ou seja, vai durar algumas horas. E a última fase é o chamado período expulsivo, entre a dilatação total e o nascimento propriamente dito, que é aquele final do canal de parto, do canal vaginal, até que o bebê nasça. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, eu tenho no meu canal do YouTube um vídeo bem detalhado, que aliás é o vídeo mais acessado do canal, em que eu explico em mais detalhes e mostrando com imagens, com gráficos, como é o trabalho de parto. Então eu desejo a todas vocês grávidas que possam ficar tranquilas e aguardar o trabalho de parto. Na maioria das vezes o parto normal vai acontecer e para a maioria das mulheres isso é melhor. Convido também a assistir os outros vídeos que nós já temos aqui no canal e que eu falo também sobre as diferenças de parto normal e cesárea, as vantagens do parto normal. Espero que tudo isso tenha sido útil. Se você achar que pode ajudar alguma conhecida também que está grávida, recomende para ela, acompanhe aqui o canal, se inscreva no canal da Pais e Filhos e até o próximo vídeo.